Mas hoje o cenário talvez ele é bem diferente desse que tu estava descrevendo dos anos 90. Bem diferente não, mas pelo menos no sentido de que parece que nos anos 90 ainda se beliscou uma esperança de duplo Estado. Sim, Hoje, pela forma que o sim. Netanyahu, que o Trump É, o e Yitzhak tantos Rabin foi outros. assassinado em 96, por ter assinado os acordos. Assassinado por um judeu radical. Não, não, o que eu ia perguntar, Sim, daí bom, hoje a gente vê que parece assim, a gente tem que torcer para que algo externo intervenha, porque parece, assim, que nada da condição atual tá levando a uma condição de que permita, a gente tá vendo os termos do último cessar-fogo, né, desmilitarização do Hamas, o próprio controle territorial de Gaza. Então hoje a gente tá, digamos assim, me parece num dos piores cenários que já esteve até o momento, no sim, sentido de que, assim, não tem nenhuma esperança, ou a esperança é muito pequena de que alguma resolução minimamente boa possa ocorrer, ainda que a gente tá para ver o que vai encaminhar dessa tal reconstrução que o Trump tá sim. pensando. Mas ainda queria que tu concluísse a linha de raciocínio no sentido de, o último grande lampejo de tentativa foi esse nos anos 90. O que pode ter dado errado ali? Aconteceu foi que a extrema-direita ganhou, né, como sempre, né, eles ganharam, porque tem poder, tem mais poder, não permitiram que os acordos fossem, realizados, porque as áreas foram divididas e tudo foi feito, né, essa parte, mas até hoje não foi cumprido. 5 anos viraram, anos eternos, já são 30, né, não tenho muita esperança de vai ser de que eles voltem a falar sobre isso, uma continuidade daqueles planos, do acordo. Tá, porque eles sempre falam de outras linhas, né, construíram aquele muro da Cisjordânia que tem 700 e poucos quilômetros, atravessando cidades dentro da Palestina, ou seja, a linha verde que a ONU delimitou como a guerra de 67, ali aquela linha lá, de Cisjordânia e Gaza, já foi desrespeitada, né, milhões de vezes. Então, o que resta de território palestino sob domínio palestino, praticamente nada sobre domínio palestino. O que tinha sob domínio palestino era Gaza. Foi a Hamas, se elegeu em 2006, né, 70% do parlamento palestino, com autorização de Israel e Estados Unidos, ocorreram as eleições, para que houvesse, então, um governo palestino e que futuramente um Estado palestino. E aí foi eleito o presidente, o Mahmoud Abbas, com 30% da do parlamento e 70% foi basicamente de apoiadores do Hamas e de apoiadores do Hamas. Então, isolaram o Hamas, que não, agora é considerado terrorista de novo. Então, até aquele momento, o Hamas, ele, eu não sei se sabia dessa história, mas o Hamas foi financiado por Israel para derrubar o Yasser Arafat. Então, até o início dos anos 2000, o Hamas, ele era um grupo que era oposição à OLP, à Fatah, né? O que resta da Fatah hoje é o que está o Mahmoud Abbas com a autoridade palestina, sabe? Que é uma autoridade corrupta, entendeu? É uma autoridade corrupta. E entrega palestinos para o governo israelense, e apoia o sionismo. Mas eu acredito sinceramente que se houvesse união de todas essas forças palestinas, mesmo esses que são corruptos ou não, mesmo que, sabe, por quê? Porque a gente precisa de uma união, libertação do Estado palestino, depois a gente discutir a nossa política. As principais forças já nas últimas décadas têm sido o Hamas e a O Fatah, autoridade sim, a autoridade palestina. sim. E como que, ascendeu o Hamas nessa história? Porque até um tempo atrás ele, na verdade, o Hamas era bem insignificante, na Ele verdade. veio da Irmandade Muçulmana, né? Ele é descendente da Irmandade Muçulmana, a história conta isso, né? Em 87 que surgiu como é que é o nome dele? O fundador, o criador do nome Hamas, né? Eu esqueci o nome dele, que acabou sendo assassinado, o líder do Hamas. Eu esqueci, a minha Foi memória assassinado agora, há pouco tempo. o que foi assassinado no Irã? Ou eu posso procurar enquanto você É, continua a tua linha de raciocínio. depois. Mas o criador do Hamas, né? O idealizador do Hamas, e eles tinham financiamento de Israel, mas eles estavam assim, ó, lutando pelo povo palestino, mas tinham financiamento de Israel. Então era uma contradição. Então muitos palestinos não apoiavam. Eu era um dos que, né, repudiava o Hamas. As práticas eram práticas sempre que estragavam os acordos, porque a criação de homem-bomba, essa coisa toda foi prática do Hamas, inicialmente. Quando eles se libertaram desse poder, econômico de Israel, né, a carta mudou, não sei se tu viste em 2017, a carta de fundação do Hamas, né, mudou completamente, reconhecendo o Estado de Israel, ela se tornou uma carta completamente, né, pró,
Palestina e Israel, sabe, uma carta aberta, com a criação, reconhecendo que precisava de uma criação de Estado palestino, mantendo a criação de Estado de Israel. Eu não estou dizendo que sou favorável a isso ou aquilo, só estou dizendo que os fatos, né. Então, o Hamas mudou o perfil depois que foi isolado em Gaza completamente, né, e para apoio do mundo, né, tanto ocidental, oriental ou os países árabes, né, financeiro, ele para receber teve que fazer esse reconhecimento. Então, passou vários sufocos, teve várias guerras, 2008, 2012, 2014 foi horrível, né, bombardeios sempre terríveis, né, e Israel sempre dizia: "Ah, mas o Hamas lança mísseis contra nós", e eles vão lá e matam milhares de pessoas. É horrível, a reconstrução de Gaza aconteceu várias vezes, né, principalmente a cidade de Gaza. Mas assim, hoje nesse cenário eu não vejo nenhuma esperança de, um acordo, nenhuma. O Trump fala que é possível, né, nesse conselho de paz, depois de 2, 3 anos, eles pensarem na criação de um estado palestino. Mas assim, é tão vago, que eu sinceramente não vejo Não, se manter esse poder de extrema direita, não vejo possibilidade. porque é isso que eu ia comentar, a gente sabe que é pura correlação de forças, não Sim, tem se a correlação de forças, permitir a manutenção do Estado único de Israel, inclusive a posse final de todo o território da Palestina, isso vai acontecer, não tem nenhum escrúpulo moral ético que impeça sim. isso, que não a correlação de forças. E o problema é que parece que a correlação de forças não indica nada que não esse cenário mais trágico, né. Eh, não sei É como é que tu tem. é que assim, ó, o povo de Israel, o povo esse que a gente falou que tem lavagem cerebral e tudo mais, eles têm acesso às redes sociais. Eles vão ter que abrir, é como a nossa extrema direita. Para ela se libertar, né, da Matrix, né, ela precisa abrir. Ou seja, ela tem que se abrir, ela tem que pensar assim: "Eu preciso que deixar as informações chegarem até mim". Se eles não fizerem isso, se eles não deixarem, a informação chegar até eles, eles vão continuar com esse pensamento, eles vão sofrer muito. Agora, os Estados Unidos mandaram retirar toda a delegação deles de Israel. Não é porque eles, sabem que eles vão atacar o Irã e não vai acontecer nada. Eles sabem que o Irã vai revidar e que vai acontecer. O Irã já revidou, já atacou uma base no Bahrein. Vai atacar Israel, necessariamente. Israel atacou eles hoje. Então, vai ter um ataque, a população de Israel está sempre em perigo. Então, se era para proteger os judeus, isso é proteção? Isso é viver protegido? O tempo inteiro sob ataques, então vamos acabar com o Irã, vamos acabar com o Iraque, vamos acabar com todos os países que estão na volta, vamos acabar com, sabe, tem que matar todo mundo para eles sobreviverem, se pensar bem. E tem uma ques Não tem lógica, não Uhum. tem lógica. Não, e tem uma questão do debate que você estava falando, bom, isso por que que a forma, de ocupação tem sido essa e ela é muito truculenta, mas ela também é muito parcial? Porque Parcial. tem a questão demográfica, tem a questão territorial, mas sobretudo a questão demográfica, né. Você mencionava no começo: "Olha, se a gente de começo montasse todo um estado israelense, ferrou, porque na verdade a maioria seria palestina, então Sim, esse estado provavelmente ia ser insustentável, né". perfeito. E uma das da do do no debate político circula isso, né, que uma das esperanças de Israel é tentar reduzir então a demografia, Palestina, palestina, né, então reduzir o máximo possível e aumentar o máximo possível, os israelenses, os judeus, né. E e aí tem um dado curioso que é, de alguma forma, bom, tem esse assassinato gigantesco, tem esse genocídio gigantesco que, sabe-se lá, você mencionou talvez até 200.000 mortos, né, a gente tá falando, só que ao mesmo tempo do que eu tô tentando lembrar o dado, mas tem um dado que indica também, saídas de não sei se necessariamente judeus, imagino que sim, do Estado de Israel, né, então teve também um déficit, né, nesses últimos sim, anos, né, eles eu acho foram para os aeroportos correndo para voltar para os seus países. que eu Isso quer dizer muita coisa, né. sim, sim, que inclusive é um número grande, né, eu não lembro se é 300.000, eu não Eu sei não se eu sei inventei quantos, agora, posso não estar sei. falando bobagem, mas assim, é um número bastante grande, então. Eu não cheguei a mensurar isso, tá. Aham. Sinceramente, não cheguei a verificar qual a quantidade de pessoas que voltaram, né, para suas terras, originários, né, por isso eles vieram de vários países do mundo e foram colonizar. É isso que eles foram fazer, só que eles já têm a nacionalidade deles, eles vivem bem nos seus países e não tem motivo para isso. Aí quando eles acharam motivo para ir embora, eles foram embora. O motivo é: "Vocês estão sendo atacados, porque eles fazem atrocidades com o povo palestino, estão invadindo outros países". É porque a expansão de Israel vai levar a isso. A expansão que eles pensam, a extrema direita pensa na expansão territorial, certo? Uhum. O problema é que eles perdem população com essa política deles.
Porque o povo que está lá, eles não querem só expansão. Alguns são radicais, querem, mas a maioria não, eles querem viver lá, porque é um paraíso, é um não sei o quê. Eles tomaram as terras, tomaram o litoral, fizeram resorts, fizeram, né? Então eles enganam, né, a história do paraíso gay, né? Eles enganam as pessoas com isso. Eles mostram que Israel é o único lugar que pode. Mentira, isso é uma mentira enorme. Qual que é do paraíso gay? Não Não, sabe disso? não, eu acho que eu não peguei É com o esse termo. Pinkosh, eles falam, eles dizem que Tel Aviv é paraíso gay, LGBT. Ah, porque tem a maior parada LGBT. Sim, eles Aham. fizeram isso para atrair os movimentos do mundo. Só que eles são um estado teocrático, gente. Pelo amor de Deus, é um estado judaico, um estado teocrático. Os judeus odeiam os gays, os LGBT. Odeiam. Então, o Estado só permite, por quê? Porque traz financiamento externo, porque mostra liberdade, né? Mas é um Estado teocrático. É um Estado que massacra pessoas, é horrível o que acontece lá. Então, e tem movimentos LGBT na Palestina. Por que que as pessoas não vão lá viver com os palestinos? Se tem movimentos lá? Porque o paraíso é do outro lado, né? Ali é um inferno viver, porque tu vai ser, o tempo todo, né, vai sofrer coerção do Estado de Israel para tu te converter, vamos dizer assim, né, tu tem que conseguir a nacionalidade israelense, eles fazem de tudo para que os gays palestinos, todo o movimento lésbicas, gays, todos eles, entrem, no Estado de Israel, que passem a se tornar israelenses e mudem até o nome. Mudem até o nome para mostrar que os palestinos são um povo machista, um povo terrorista, que é intolerante e coisa e tal. Porque também Gente, tem essa característica, né, eles querem montar a imagem de que sim, Israel é a única democracia do Oriente Médio, né, gente, que é o tem único país democrático avançado do Oriente Médio, etcétera. tem trans, tem tudo lá entre os palestinos, é normal, isso não está ocorrendo só no ocidente, é no mundo inteiro, tem em todos os lugares. Tem na Jordânia, mas é muçulmano, é isso e aquilo. Sim, mas tem. As pessoas estão ali, existem, só que estão se manifestando agora. E se manifestaram na Palestina, em todos os lugares. Então as pessoas acham que não existe lá, que se tu for lá, tu vai ser assassinado pelas pessoas de lá, que tu tá andando na rua, vão te jogar pela janela, né? Como diziam, né? Vão jogar os LGBT pela janela. Sabe? Isso é. Claro, em situações de extremismo radical, né? O Estado Islâmico, por exemplo, o que que os caras queriam com isso? Mostrar que eles eram intolerantes mesmo. Ele não era nem muçulmano. Ah, tu sabe o nome da mãe do profeta? Não lembro. Mas tem que morrer. Vai lá e corta a cabeça do cara. Ou seja, mataram muitos muçulmanos. Sabe? Então, o Estado Islâmico, para mim, não é islâmico coisa alguma. Era só um Estado criado, de novo, origem, treinamento com a CIA, né? E, sabe, é sempre a mesma história. Financiada pelos Estados Unidos para combater quem eles não gostam, né? Quem eles não querem. Então, eles financiam essas milícias, essas guerrilhas, e depois essas milícias se voltam contra eles, né? Daí passa a ser o inimigo, né. Passa a ser o inimigo, que O nem Osama exemplo Bin da Laden. Al-Qaeda. É, É, o Osama exemplo da Bin Laden, Al-Qaeda. né, era da família real da Arábia Saudita e depois passou a ser inimigo, né, ele financiava, opa, tem negócio, a família Bush tem negócio com a família real da Arábia Saudita, pô, o cara se revoltou contra eles, deu, não Agora é presta inimigo. mais, esse cara é terrorista. Agora, claro, tem, digamos assim, eu não querer passar pano, mas digamos, tem um lastro no debate que é o fato de que boa parte da região ainda sofre com algum tipo de estado teocrático, seja judeu ou não, né? Sim, E aí, talvez esse é um debate que, pra gente no campo da é o esquerda, Irã, né, o Irã é um estado teocrático, né. sim, então, o debate que a gente tem que fazer é, bom, a melhor solução, inclusive para, como você estava falando, mencionando antes a relação dos cristãos com os judeus, com os muçulmanos, a melhor solução que o liberalismo encontrou até hoje é, bom, pelo menos então que você tenha um Estado laico. Pelo menos que se construa um Estado em que não seja fundamentado numa religião, que a gente consiga minimamente. Embora a gente sabe que é um mito o Estado laico, porque a gente sabe que, por exemplo, mesmo o Brasil sendo considerado desde a Primeira República como um Estado laico, a gente sabe que ele tem uma religião extraoficial, ela não é oficial, mas ela é extraoficial. A gente sabe que tem discriminação de minorias religiosas, mas é o mínimo que se espera. É o mínimo, não é o máximo, é o mínimo que se espera para a gente conseguir uma convivência pacífica entre diferentes povos, entre Sim, diferentes etnias, entre diferentes religiões, né? Então, esse debate para nós é muito caro, né? A gente precisa lutar por uma saída. É uma saída, seja ela qual for, de um estado, dois estados, mas que possa ser estados minimamente democráticos e não isso que está acontecendo hoje em Israel, é né? o respeito entre religiões, ou seja, não precisa ter uma religião tem que ter respeito, tem que ter respeito. Quando as pessoas falam que o islamismo é muito radical, eu fico surpreso. Sério, eu fico surpreso com o que aconteceu. A Idade Média é uma coisa
terrível. Quando a gente fala Idade Média, parece que foi 1 ano, 2 anos de idade. A Idade Média foi um período, grotesco da humanidade, né, onde o cristianismo era o cristianismo, ou você morria, né. Os judeus, ser judeu era pena de morte. O cara era preso, era crime ser judeu. Né, a minha esposa é descendente de judeus, né, que agora tem direito à nacionalidade portuguesa, porque ele é descendente de judeu sefardita, ou seja, nos anos lá, eh de 1500, né, um dos ancestrais dela, né, foi preso ou foi morto por ser judeu. Então Portugal quer corrigir esse erro histórico, fazer uma reparação histórica, concedendo agora a nacionalidade. Cara, é uma coisa grotesca. Grotesca, e dizer que os muçulmanos são esses, né. Então, quando se cria uma guerrilha, a gente vai patrocinar, ela tem que ser islâmica, tem que ser fundamentalista, senão eles não patrocinam, entendeu. Eu não sei se vocês percebem a intenção. Tem que ser fundamentalista, porque depois, se ela se voltar contra eles, ó, são radicais, né, então nós temos que destruí-los. Tem que ser fundamentalista, sempre assim. Então, o muçulmano aqui, o sheik aqui faz o tempo todo palestras, conversa com, líderes de outras religiões, tanto com cristão ou de religiões que não tenham, Deus único, não tem problema, é conversar. A conversa interreligiosa é muito bacana, né. Nós nos reunimos com pessoas de várias religiões, não tem problema nenhum. Nós somos convidados. Quando fomos a São Paulo, que o como é que é o nome dele? Ilan Pappé esteve lá, né, na feira que teve lá, e a gente foi ali para encontrar com ele. A gente encontrou um dos líderes da juventude, judaica, né, eles são pela libertação. Eles falam que é tipo Matrix, que ele tem que libertar os judeus, a mente dos judeus, né. E o cara ele disse: "Ó, nós passamos por uma lavagem cerebral. A gente é levado pra Polônia para ver os campos de concentração na Alemanha e tudo mais, nazista". Quer dizer, eles são levados a pra entender, chorar, entender que o judeu deve ser protegido e, portanto, Israel deve existir para que isso aconteça. Então, tem que matar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que justificar a existência desse exército, né, que é fascista, nazista, né, de Israel, né, fazendo essa lavagem cerebral nas pessoas. Então ele diz assim: "Ó, eu passei por tudo isso e hoje eles lideram, né, essa juventude que é favorável à causa palestina". Quando a gente esteve lá, eles nos convidaram para o Shabat. Olha só que é uma honra maior do que essa. Um judeu convidando um muçulmano, um palestino para um shabat. É isso que a gente mostra que existe possibilidade de paz, entendeu? Entre os povos. O problema são os líderes, O né. que que é o Shabat? Shabat é o sábado sagrado, né, que é do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, né. Eles fazem várias, coisas, não podem trabalhar, não, né, tem muitas restrições, e tem comida, tem não sei o quê. É comemorado, né. É bem bonito, é bem bonito. Isso é uma das questões truculentas em termos de história do Holocausto mesmo, que eu acho que é algo que a história ainda vai cobrar, né, que é, não só a gente viveu um holocausto, tá vivendo outro genocídio, mas a forma com que é instrumentalizado um holocausto, ou um genocídio em prol de outro. Isso assim, eu acho que dentre as crueldades é uma que pega, porque a gente não tá falando de pouca coisa. Isso de, por exemplo, de, pô, visitar os campos de concentração, poxa, isso seria excelente se não fosse em prol de uma instrumentalização da pauta histórica pra justificar agora outro genocídio, É, daí isso é uma das coisas que mais pega, né, então, sim. tipo, eh, espero que um dia a gente consiga passar essa história limpo. Espero que um dia a humanidade consiga se rever com a sua própria história e que a gente consiga passar essa história limpa. Parece que a gente não tá num bom horizonte, embora sendo pessimista, tratando porque a Sim. realidade ela tá nos jogando nesse pessimismo, mas é importante que a gente entenda, ipsis litteris o que tá acontecendo, com todas as letras do que tá acontecendo, para também pensar de maneira para também não cair em fantasia, né, bom, então vamos colocar fé ali no conselho do Trump, porque talvez é a única coisa que a gente tem. Calma, temos que pensar, se não tem alternativa hoje, talvez amanhã vai ter uma alternativa. É, E uma das questões que eu queria te perguntar ainda, pelo menos nesse campo, é com relação a nossa conversa já está muito boa, a gente já passou por vários pontos, mas pelo menos tem uma questão que eu queria ainda mencionar, te perguntar mesmo, que é, a gente está muito longe de uma saída, para o povo palestino, mas tem debates sobre possibilidades, né? E um dos debates tem a ver com se seria uma saída de fundação de dois estados, de um estado binacional. Já vi interpretações desse tipo. Vocês têm uma leitura na frente palestina? é muito difícil. Eu acho que quem tem que decidir é o povo palestino que está lá, que está sofrendo, sabe. São eles que têm que decidir isso. Isso quando houver a a possibilidade de discussão,
né, dizer assim: "Ó, pronto, o que vocês querem?". Então realmente juntar, fazer essa pergunta para os palestinos, né, não ficarem decidindo pelos palestinos. É isso que, deixa a gente atormentado, né, porque todo mundo discute, né: "Não, só não, tem que ter 2 estados, não, tem que ter um só". Gente, 2 estados é quase irreal, assim, sabe. Gaza num lado, Cisjordânia do outro, vai fazer o quê? Uma ponte entre as 2, sabe, é uma coisa, quase fora de cogitação, mas vamos pensar que seja esse, então pelo menos já é uma coisa. Se eles aprovarem, que é o mais próximo é isso, né. De ser um lar binacional, né, com que nome? Vai ser uma polêmica gigantesca. Vai não, tem que ser Israel, tem que voltar à Palestina. Então, sabe, se eu como eu falei, se desde o início Israel tivesse criado um estado democrático, já que tinha poderio militar, tivesse estado democrático, e chamasse os palestinos, chamasse a voz: "Não, nós queremos um lar para proteger os judeus, que seja então junto com os palestinos", mas não, eles aterrorizaram os palestinos, eles arrumaram um inimigo natural, eles criaram um inimigo natural ali. É uma coisa que não é um inimigo de religião, não é nada disso, nada disso, tá. Na minha tese até o Didi Berman fala assim, ó, eh, como é que ele viu a foto do Fadi Abu Saleh, aquele que está na cadeira de rodas com uma funda, né, lá em 2018, né, na Marcha do Retorno. Como é que esse rapaz aqui, eu quero que mostre para mim como o Davi judeu se tornou o Davi palestino, porque para mim esse aqui é o Davi. Esse que está com a funda jogando contra um exército sem as pernas, né, é o nosso Davi, é o Davi palestino. E ele judeu falando isso para mim, né. Ele diz assim, ó, ele disse que é considerado um mau judeu, tá, só para vocês saberem. Ele é judeu, ele pratica e tudo, mas, ele faz pesquisas sobre judaísmo, faz pesquisas sobre o holocausto, muito fundamentado no holocausto. Nossa, é maravilhoso.